Vamos juntos compartilhar esse momento da palavra. Abra sua Bíblia, por gentileza, Romanos capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 9. Eu particularmente amo esse capítulo de Romanos. O livro de Romanos, alguns teólogos dizem que é o quinto evangelho, por conta da complexidade, da seriedade que Paulo trata tudo isso e traz luz para nós entendermos a respeito da graça, do amor de Deus para com a nossa vida. E eu achei difícil encontrar um título para essa mensagem. Sobre o que eu vou falar então? Eu vou falar sobre regeneração. A Bíblia nos fala que nós em Cristo, quando recebemos a Jesus, somos justificados pela fé. Amém? Recebemos a Cristo e Ele nos torna então justos. E depois da justiça vem a regeneração, que é a parte nossa, íntima, que é transformada pelo poder de Deus. Amém? Já achou Romanos? Capítulo 8, versículo 5. Coloca a mão na altura do coração, ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu declaro que o meu coração é uma boa terra e que a Tua palavra é a boa semente. Semeia, Senhor, Tua palavra sobre a minha vida, porque eu sei que ela tem o poder de transformar toda a minha história. Fala comigo, Senhor, aquilo que eu necessito ouvir. Abra o meu entendimento espiritual. Senhor, me dê discernimento da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo vivifique a Tua palavra no meu espírito, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Romanos, então, capítulo 8, versículo 5, diz: porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Essa palavra regeneração, do jeito que a gente está falando aqui, ela ocorre no Novo Testamento 2 vezes, tem as suas vertentes, mas ela trata de uma vida transformada. E regenerar significa renascer, nascer de novo, ter passado por uma transformação de mente, que leva a uma nova vida que procura conformar-se à vontade de Deus. Uma pessoa regenerada, ele flui para Deus. Simples assim, sem complicar. Quando você vê uma pessoa que você tem que ficar empurrando ela, manivelando e tal, é porque ela ainda não foi regenerada. A gente não precisa, é a mesma coisa que falasse para a maçã, você vai nascer agora uma fruta na macieira e você tem que fazer força para ser maçã. A maçã, ela é maçã, ela nasce maçã, porque está na natureza dela. A regeneração acontece na nossa vida de uma maneira sobrenatural, e ela vem no nosso espírito e gera em nós uma dedicação, uma entrega. Amém? O fato é que quando nós nos tornamos cristãos, nós mudamos a nossa esfera de vivência. Como assim, pastor? Nós passamos de viver pela carne para viver no Espírito. Amém? Essa é a experiência mais natural, mais simples.
Hoje a gente vê as igrejas num esforço tremendo de atrair as pessoas. Não é verdade, irmãos? Toda hora tem um entretenimento, toda hora tem uma novidade. Quer juntar gente na igreja? Chama um cantor famoso, gospel. Paga por ele 20 mil reais, ele vem aqui, canta uma meia dúzia de música e a igreja fica entupida de gente, curioso. Aí ele vai embora, acabou a curiosidade. As pessoas não estão mais atrás de Cristo, estão mais atrás de entretenimento do que de qualquer outra coisa. Quando eu me lembro da época que a gente se converteu, eu estou com saudade de ver conversões genuínas, pessoas que vinham para a frente da igreja, quando fazia o apelo, chorando, em lágrimas, prostrava na presença do Senhor, ficava ali. Tinha gente que não se levantava, irmão. O pastor terminava o culto, ele estava lá prostrado, chorando, de tão terrível que ele se sentia, e de tão amado que ele se sentia, por Jesus ter alcançado a vida dele. Algo impressionante. Veremos isso logo em nome de Jesus. O homem espiritual vive na esfera do espírito, não na esfera da carne, porque ele tem agora um relacionamento com Deus. E assim acontece com a sua mente, que é transformada, é uma mente que foi renovada pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que alguém está forçando a pessoa a nascer de novo. Já viu isso ou não? Você quer forçar a pessoa a nascer de novo. A pessoa que não nasceu de novo, que não foi regenerada, que não foi transformada, que não foi justificada, ela não consegue entender as coisas do Espírito. Pastor, mas como é que faz para converter? Você não pode converter ninguém, você só pode pregar. Prega e deixa Deus trabalhar, porque Ele é o único que pode converter o coração de uma pessoa. Nós não temos a capacidade de mudar ninguém. E se alguém é mudado por alguém, isso não é uma transformação, isso é manipulação na vida da pessoa. Vem para a minha igreja, que a minha igreja é mais legal do que as outras. Se a tua igreja não tiver Jesus, você está perdido, meu irmão. Se você não tiver um encontro com Jesus, você tem encontro com qualquer coisa, menos com Cristo. Você está perdido. Amém? Pensei que estavam acordados, não. Efésios 2,3 diz o seguinte: entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo aqui está falando da outra vida, da vida na carne, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo está descrevendo aqui em Efésios como era a vida antes de Cristo. Ele está dizendo, antes de Jesus eu vivia assim. Filipenses 3,19. Paulo está dizendo que o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Paulo está falando aqui como funciona a mente de alguém que ainda não foi regenerado. E pastor, eu de vez em quando me vejo só preocupado com as coisas aí do mundo, estou correndo atrás, estou preocupado em ganhar dinheiro, estou preocupado em faturar, estou preocupado com o status, estou preocupado com o título, estou preocupado com os valores que o mundo estabelece. Cuidado, irmão, você pode estar começando a viver de novo uma vida na carne e não no espírito. Pastor, e o homem perdido, ele pode ter religião? Paulo tinha religião. Era um bom religioso na religião dele. Um bom judaizante. Era religioso, mas não era nascido de novo. Paulo teve que ter um encontro com Jesus para nascer de novo. Estão me entendendo, irmãos? Amém, igreja?
Muitas vezes a gente se torna um bom religioso dentro da igreja e perde a salvação. Por quê? Passamos a ter uma mente natural, uma mente carnal, fazendo uma coisa religiosa. Pode acontecer? Pode. Porque aquele que flui no Espírito, aquele que é regenerado pelo Espírito, aquele que vive pelo Espírito, ele funciona diferente. Você percebe pela maneira com que ele fala, como ele reage, enfim, tem características de alguém que é nascido de novo, transformado e regenerado. Alguém que é transformado, regenerado pelo Espírito Santo de Deus, não precisa de mais ninguém. A Bíblia diz que nós temos o Espírito e não precisa que ninguém nos ensine, porque Ele nos ensina. Amém, igreja? Assim diz a palavra de Deus. Eu quero ler ainda 2 textos aqui. 2 Coríntios 5,16, assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, olha o que Paulo está dizendo. Se antes nós conhecemos a Cristo segundo a carne, pode-se conhecer a Cristo segundo a carne, sim ou não? Antes de conhecer a Cristo segundo o Espírito, nós conhecemos Ele segundo a carne, porque alguém pregou o Evangelho, nós escutamos, e nós éramos ainda carnais, nós ainda não estávamos vivendo uma vida espiritual. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, e Paulo amplia essa ideia, porque nós temos um grande número de pessoas que pensam estar em Cristo. Aí Paulo dá exatamente esse entendimento, que ele lidava com as pessoas dessa maneira, que pensavam estar em Cristo. E ele diz, e assim se alguém está em Cristo, porque muitas pessoas estão na religião, mas não estão em Cristo. E é muito fácil nós abraçarmos uma religião, principalmente uma nação que nem a nossa, uma nação religiosa. É muito fácil você não fluir nas coisas do sobrenatural, você não fluir numa vida espiritual. Tem alguém até que pensa assim, aquele camarada ele ora em línguas bastante, e Deus usa ele em dons e tal, e esse cara, esse sim é o espiritual, e muitas vezes não é. Está sendo usado em dons, que é uma coisa que a gente não vai entrar no mérito agora, mas eu estou falando sobre ser regenerado pelo Espírito Santo, amém? E se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já passaram. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ficaram para trás, estão no passado da minha vida, não pertence mais ao meu viver diário. Eu mudei. Eu vi muita foto nesses dias dos namorados, eu e a pastora, muita gente celebrando, como antigamente. Interessante, né? Como antigamente. Mas as coisas velhas já passaram, se eu estou em Cristo. Amém? Já passaram. É uma maravilha, né? Dia dos namorados, que coisa linda. Os casados aí, namore a tua esposa o ano inteiro, em nome de Jesus, tá bom? Respeite ela, honre ela, trate ela bem, dê presente, dê flor, faça um carinho. Se não tiver flor, dá um pedacinho, passa lá, pega um pedacinho de capim, leva lá, não tem problema. Mas ame a sua esposa, em nome de Jesus. Faça alguma coisa por ela o ano inteiro. É lógico que é muito legal, muito romântico, muito joia, mas a gente tem que fazer isso como uma consequência da vida, não por conta de uma data. Estão me entendendo, irmão? Hoje eu tenho que dizer para minha esposa, aí o irmão está desempregado, não tem dinheiro, não pode fazer tudo aquilo, e aí? Não ama, porque é dia dos namorados? A gente tem que sair do sistema, irmãos. Amém? Amém? Fica frustrado porque Papai Noel não veio não, viu?
aquele gordo, barrigudo, gnomo grande. Se entra nessa vibe, não. Ah, o coelhinho da Páscoa. O meu coelhinho bota... Ai, pastor, meu coelhinho nem ovo consegue botar lá. Vai botar de chocolate agora. O que tem o coelho a ver com aquilo? Não tem nada. Sistema do mundo, viver na carne. Essas coisas já passaram, irmão. Os costumes do mundo. Você tem que aprender a desconectar das ondas que acontecem ao nosso redor. É Natal, é Ano Novo, é Páscoa, é Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos, sei lá, finados. Ah, não, finado. Mas a gente vive envolvido pelo sistema. Nós temos que aprender a ter uma mente diferente, uma mentalidade renovada, andar no Espírito. Nós não precisamos viver segundo esse calendário que estabeleceram para nossas vidas. Amém. Do que o senhor está falando, pastor? Estou falando de alguém que está em Cristo, é nova criatura. Essas coisas todas que nós vivimos já passaram. Por quê? Porque eis que se fizeram novas. Todas essas coisas se fizeram novas no Espírito. Mas eu estou vivendo aqui nesse mundo, pastor. Exatamente, você está vivendo aqui, mas você não tem que viver segundo as normas deste mundo, segundo os princípios deste mundo. Você agora é um cidadão do céu. Você foi salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Você não nasceu para ser aquela mesma pessoa. O Senhor te transportou do reino das trevas para o reino da luz, de luz do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Eu sou cristão, pastor. Bem, irmão, viva como cristão. Viva como alguém que conheceu a Cristo. Você tem o Senhor Deus como teu Pai. Você não precisa de nenhum pai mais, viu, irmão? Estou me fazendo entender. Você tem o teu papai, a tua mamãe, ame eles, respeite eles. Esse é o primeiro mandamento com promessa da Bíblia. Você quer ter os teus dias prolongados, ame o papai, ame a mamãe, respeite, honre. Mas eles não são perfeitos, mas a Bíblia manda respeitá-los, honrá-los e amá-los. Amém? Mas depois deles é o teu pai. Você não precisa nem de um pastor, viu, irmão? Parece que disseram que hoje é dia do pastor, né? Foi hoje mesmo? Obrigado pelas lembranças. Teve muito não, mas não tem problema. Sou curadão, irmão, tranquilo, na boa. O que eu preciso entender então? Algumas coisas que a gente tem que tirar daqui. Se você quiser anotar, para ser bem didático, primeira delas, somente existem dois reinos. Dois reinos, não existem 3 ou 4, é só 2 reinos. 1 Coríntios 2,14 diz, vamos ler aqui, 1 Coríntios. Dois 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém, irmãos? Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Paulo está falando de um homem espiritual. Paulo está aqui dizendo daquele que vive no reino do Espírito, daquele homem que vive experimentado nas coisas de Deus, do homem que se inclina para aquilo que é espiritual, porque existe o homem espiritual, sim ou não? Paulo está dizendo que sim, aquele nascido de novo, aquele que já teve um encontro com Jesus. Você já percebeu que de vez em quando você tenta falar com alguém a respeito de alguma coisa do reino de Deus e a pessoa não entende? Sim ou não?
Sabe por quê? Porque ele ainda é carnal, mesmo dentro da igreja. E Paulo ainda nos adverte, nos exorta, falando a respeito daquele que é novo na fé, que ainda é um crente que está vivendo na carne, porque ele não foi experimentado, ele não foi trabalhado. Ei, irmão, para um pouquinho, eu quero dar um break aqui. Entenda isso. Você não tem a opção de continuar vivendo que nem uma criança na fé. Você precisa crescer na fé. Amém? Você tem que largar de mimimi. Tem muito crente que se ofende, se magoa, sai da igreja, porque o pastor não cumprimentou, porque isso, porque... Ele está dizendo uma coisa só. Ele ainda é carnal. Só isso. Porque uma pessoa espiritual entende as coisas do Espírito. Se move neste nível. Mas por que um crente ainda é carnal? Por que um crente, conhecendo a Cristo, ainda é carnal? Porque ele recusou-se a crescer, a ser tratado. Veja bem, a coisa mais gostosa que existe na vida cristã é aquele dia que você levanta a mão para Jesus e, ai, Senhor, eu te aceito, porque o Espírito Santo te tocou e você se arrepende. E você recebe a Cristo, e você recebe o perdão dos teus pecados. É maravilhoso, é ou não é verdade? Quem que lembra desse dia? Eu não posso esquecer desse dia. 40 e tantos anos. Eu não posso esquecer desse dia. Não posso, é impossível. Marcou a minha história, antes de Cristo e depois de Cristo. Marcou a minha história. Ah, pastor, eu não me lembro desse dia, porque você não teve. Se ainda está naquela de, você acha legal o evangelho, acha legal a igreja, gosta do louvor da igreja, gosta dos irmãos, são muito simpáticos, o clima é bom, a prosa é boa, tudo gente assim, inteligente, educada. Alguém diz amém, pelo amor de Deus, amém? Aí você gosta de tudo isso aí, mas ainda você não nasceu de novo, porque você não tem esse dia marcado na sua vida. Mas por que a pessoa continua e permanece ali nessa situação? Porque ela se recusou a crescer. Porque a primeira fase da vida, da conversão da pessoa, quando ela aceita Cristo, é uma bênção. É só alegria. Mas não para aí. A vida cristã não é só este momento. E depois vir à igreja, participar do culto, levantar a mão. Tem alguns agora que já até avançaram um pouco, começaram até a contribuir de alguma maneira, dizimam, ofertam, primiciam, outros até ajudam aqui, ajudam ali, mas ainda se recusa a ser tratado. E aqui é onde começa o processo da regeneração do ser humano. Que Deus vai começar a tirar umas coisas ruins da gente. Você conhece algum crente assim, encardido? Sabe aqueles encardidos que você tem que usar escovinha de aço? E quando começa a passar a escovinha, começa a doer? Você aceitando ou não, Deus vai te levar por esse processo. É melhor você ir por livre e espontânea direção do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo nos leva para desertos na nossa vida para tratar o processo de regeneração. Paulo, aquele grande Paulo que você vê, passou anos no deserto, aprendendo e sendo tratado. Mais de 9, alguns dizem 12 anos, antes de começar efetivamente o seu ministério. Por que isso, pastor? Porque antes de qualquer coisa na nossa vida, Deus está muito interessado na salvação da nossa alma. Quanto mais tratado, mais crescemos, e é dolorido ser tratado, sim ou não? É claro que é. Imagina se alguém chegar para você e falar, você é muito mentiroso, ou você é muito egoísta, ou você é muito orgulhoso, ou você fica ofendido. Fica ou não fica? Quem é que fica ofendido quando fala essas coisas? A gente fica ofendido porque ainda é carnal. Quando a gente começa a ficar experimentado em Deus, elaborado, processado pelo Senhor, que
Tem uma coisa que o crente não gosta muito, é do processo. Mas a regeneração, ela vai trabalhar um processo. Quero ler com você aqui. Bem, antes de ler, eu só quero afirmar isso. O homem natural não entende os processos do cristianismo. Não entende. E tem muito cristão que também não entende. Ele já virou crente, já, glória a Deus, é um bom passo. Quando começa o tratamento, irmão, aí você vê aquele que fica e aquele que a semente caiu à beira do caminho. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 9. Paulo está escrevendo aos irmãos de Corinto, da igreja. Tem alguém da igreja aqui? Da igreja do Senhor, tem alguém aqui? Glória a Deus. Então é conosco que Paulo está escrevendo. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Tem muita gente que está nessa fase faz 20 anos. E tem crente antigo mesmo, irmão, que não cresceu 1 milímetro na fé. Leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Paulo está dizendo que os crentes de Corinto ainda eram? Ainda bem que Paulo está escrevendo aos crentes de Corinto, né, irmãos? Se fosse para nós, né, a gente ia expulsar Paulo aqui da igreja. Ô Paulo, qual que é? Você pensa que você, quem que é você, para me chamar de carnal? Está se achando, hein, Paulo? Vá caçar tua turma, Paulo. Você não ia fazer isso, né, irmão? Porque você é espiritual, não é isso? Amém. Glória a Deus, Douglas. Obrigado. Porquanto havendo entre vós, olha aqui que Paulo identifica num crente carnal, ciúmes. Olha, irmãos, se depois vocês não quiserem mais nem falar comigo, eu vou entender, tá bom? Mas eu só estou lendo o texto da palavra de Deus. Olha aqui que Paulo está dizendo. Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Tem muito crente andando segundo o homem dentro da igreja, irmão. Não decidiu crescer. Não tem palavra, não tem postura, não tem comportamento. Vive fazendo intriga, competindo, disputando, querendo ganhar. Não sabe servir o irmão. Essas coisas que acontecem, não aqui na nossa igreja, graças a Deus, só nas outras. Não é verdade? Diga aleluia comigo, irmão. Mas você também nem me ajudar, não me ajuda. Mas vamos lá. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Tomando partido? Ó, que tal? Vou até me segurar aqui, que tem tanta coisa para falar. Quem é Apolo? Ou quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Paulo está dizendo algumas coisas ainda. Ele coloca ali no versículo 2, porque ainda sois carnais. Se você ainda anda em algumas práticas, e eu não estou aqui para apontar o erro de ninguém, só estou lendo o texto da palavra de Deus, mas se ainda andamos em algumas práticas condenáveis pela palavra, é porque nós ainda somos carnais, não somos espirituais. Ainda não aprendemos a pensar nas coisas do alto, estamos pensando nas coisas terrenas.
Ainda estamos vivendo como os homens do mundo, os que ainda não conheceram a Cristo. Ainda estamos enquadrados numa categoria de carnais e não de espirituais. Ainda somos meninos. E Paulo diz: eu não pude dar comida sólida para você, porque o estômago de vocês não estavam preparado. Sabe o nenenzinho? Se você chegar para ele, der arroz e feijão para ele, você mata o neném. Por quê? Porque ele ainda é um neném. E Paulo está querendo dizer exatamente isso. Eu não pude dizer para vocês coisas mais sólidas, mais firmes, maduras na fé, porque vocês são crianças, vocês são bebês. E não posso dar alimento sólido para vocês, que vocês não estão preparados para comer. Aí eu vou embora dessa igreja, esse pastor prega muito duro. E sai andando. Está falando para mim: pastor, eu ainda sou um bebezão. Por isso que eu estou indo embora. Não aguento a pressão. Não quero deixar o ossinho do mundo. Quero continuar no pecado. Você está me entendendo, irmão? O pastor não pode pregar certas coisas na igreja, porque eu tenho muito crente carnal. E vou falar uma coisa, hein? O pastor que deixa o povo nesse estado vai prestar conta diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Não é evidente, Paulo diz, que andais segundo os homens? Porque os homens do mundo, os não salvos, vivem desta maneira. Amém? Paulo que não está falando que existe 3 categorias de pessoas. Ele está dizendo que existem os espirituais e os carnais. Mas eu aceitei a Cristo e ainda sou carnal. Paulo diz que se você se comporta dessa maneira, sim, você é carnal. Ninguém dá glória a Deus, mas vocês não me animam mesmo, hein? Graças a Deus que é o Espírito Santo que trabalha nesse negócio. Ô, irmão, eu queria ver a cara de vocês estão tudo escondidos nessas máscaras aí, não é? E a gente não pode ver direito, eu fico tentando olhar aqui e não consigo ver direito. Mas tá, vamos embora. O verdadeiro cristão pode, em algum momento, atuar assim como o sistema dos homens? Pode. Quando ele não vigia, quando ele não está atento, quando ele não está cuidadoso com a sua vida espiritual, de repente ele dá uma vacilada na fé. Pode acontecer? Pode acontecer. Qual é o recurso que nós temos? Corremos para Jesus e acertamos a nossa vida e acertamos com quem nós de alguma maneira prejudicamos. Vamos lá e consertamos. Porque o crente espiritual, ele funciona dessa maneira. Ele não quer deixar nada pendente, ele não quer que a sua comunhão com Deus seja quebrada. Amém? Segunda coisa para nós entendermos. Cada reino está caracterizado por um tipo de mente. Eu quero ler Romanos 8:5. E ele está dizendo que porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. O que Paulo está dizendo, irmão? Ele está dizendo que aquela pessoa que é espiritual vai falar, vai comentar, vai tratar, vai viver, tudo na vida dele está relacionado com as coisas de Deus. Ele é aquele famoso crente que gosta de viver na igreja, de falar de Jesus. Ele gosta de falar de Jesus, gosta de aprender de Jesus. Ele senta com as pessoas. Qual é a conversa dele? Conversa chata para quem não é crente. Só quer falar de Jesus. Ama falar de Jesus. Ama um estudo bíblico. Ama uma adoração e um louvor. Ama viver em santidade. Santidade não é um bicho de 7 cabeças, como muita gente hoje está lidando com. Não é bem assim, pastor. Que é isso, viver em santidade? Namoro da corte, o senhor está ficando doido. Não pode beijar, não pode dar uns pega? Não pode não. E ele começa a viver uma vida para Deus, porque isso não é gerado pelo homem, isso é gerado pelo Espírito Santo. E toda vez que o Espírito Santo fala com ele, ele está apto, ele está... a palavra não me vem à cabeça agora. Ele está, em espanhol,
Ah, em espanhol veio. Ele está pronto, listo, pronto, para ouvir o Espírito Santo, para fazer o que o Espírito Santo manda. Porque isso está nele. Amém? Aquela pessoa que vive no Espírito, ela pensa nas coisas do Espírito. Paulo não está dizendo o que nós devemos fazer. Preste atenção aqui no versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne, Paulo está relatando o comportamento de alguém que é dirigido pelo Espírito. Ele não está dizendo para você o que você deve fazer. Ele está dizendo que o que é dirigido pelo Espírito faz assim, procede assim. Está entendendo, irmão? Não é um conselho, é um relato. Paulo está dizendo que você que é nascido de novo, você que é cheio do Espírito Santo, você reage naturalmente ou sobrenaturalmente desta maneira. Mas ele está dizendo que aquele que não é cheio do Espírito também naturalmente flui para essas coisas que não deveria na vida de um cristão, de um servo de Deus. Estão me entendendo bem? Ele está falando da vida do Espírito. Pastor, eu tenho que fazer força para ficar apaixonado por Jesus? Se você está no movendo no Espírito, você vai viver apaixonado por Jesus. Teu prazer é estar na presença do Senhor. Teu prazer é fazer a obra de Deus. Eu estou com dificuldade de ver o relógio, irmão. Meu Deus. Alguém para o relógio por aí, por favor. Amém. Uma coisa muito simples, Jesus fala assim, a boca fala. Se está cheio o teu coração de Deus, você vai falar de Deus. Se você está cheio de Deus, você quer viver para Deus. Você quer servir a Deus, você quer amar a Deus, você quer fazer para Deus. Amém? Porque você está cheio disso. A verdade é que aquilo que ocupa a minha mente, meu coração, e aqui quando eu falo mente, eu não falo só o psique, eu falo o meu ser, aquilo que ocupa o meu ser, vai determinar a maneira que eu vivo, para Deus ou para o mundo, para o diabo. Quando você vê uma pessoa agindo de certas maneiras, você não deve ficar estranho. Eu me lembro que um fato pessoal, eu via um comportamento de alguém, e eu fiquei assim, a priori eu fiquei assim, meio chocado com aquele comportamento. Depois eu fiquei notando, eu falei, mas eu não posso esperar um comportamento diferente de alguém que não nasceu de novo ainda, de alguém que não é espiritual. Amém? Então, quando você olhar um irmão pisando no tomate, uma dica para você, você vai olhar para ele e falar assim, é um bebê, bebezinho, neném, bebezinho faz caquinha, não pede para ir no banheiro, faz xixi, faz totô, não é verdade, irmão? Estou vendo essa experiência lá em casa com a netinha, ela já está mais esperta, já começou a crescer, eu falo, vovô, fiz totô. E daí eu falo, fala com a vovó. Fala com a mamãe. Eu não sou habilidoso nessas coisas. Pelo comportamento, você já vai saber o nível que aquela pessoa está vivendo. É impressionante que na observação da vida cristã, eu percebo que alguns irmãos, eles começam a ir bem, e por algum motivo, algumas vezes, falta de vigiar, falta de orar, falta de dar manutenção na vida espiritual, eles vão regredindo, vão voltando ao estado de menino de novo, de bebê, de criança. Impressionante. Como eu vejo crente estacionado nas igrejas, estacionado, ele fala, eu fazia aquilo outro, fazia, e agora?
Agora o diabo me neutralizou. Na verdade, ele voltou a ser um crente carnal. Que Deus tenha misericórdia. Terceira coisa para você anotar aí, eu vou apressar. E aqui eu não poderia apressar, bem aqui eu não poderia apressar. Cada mente termina em uma designação diferente. É meio complexo isso. Cada mente vai para um desígnio, para um comportamento. Eu quero aqui, ainda em Romanos, no versículo 6, diz, porque o pendor da carne, a palavra pendor aqui, ela no original, no grego, ela quer dizer que o que alguém tem em mente, os pensamentos e propósitos. Veja que é uma coisa, o pendor aqui é interno, secreto, pessoal, ninguém conhece. Você já viu aquela pessoa fazendo coisas, e de repente você percebe que aquelas coisas que ela está fazendo tem uma segunda intenção, não é verdadeiro, não é transparente, não é autêntico, tem uma segunda intenção. Então Paulo está dizendo que o pendor, o que alguém tem em mente, os pensamentos, os propósitos, que o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Alguém que se move no pendor, no desejo, na vontade, no propósito da vida espiritual, vai ter o quê? Vai ter vida e vai ter paz no coração. Independente da circunstância que esteja vivendo, independente da posse financeira que tenha, ele tem paz porque ele está vivendo como um homem espiritual. O homem que é um homem do reino da carne, mesmo que ele faça boas coisas, porque um homem do reino da carne, o reino carnal, o homem que não vive no reino de Deus, ele pode fazer boas coisas? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Você pode inclusive aprender boas coisas com uma pessoa que não é espiritual. Mas não confunda as coisas, tem que saber fazer o filtro. Você pode aprender boas coisas com alguém que não é espiritual, mas ele não pode servir de modelo para a tua vida espiritual. Porque um homem mesmo que tenha boas atitudes, ele vai continuar no vazio interno. Faz e continua vazio. Amém? Glória a Deus. Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 ao 25. Eu quero encontrar esse texto aqui rapidamente com você. Eu estou lembrando da primeira vez que eu fui pregar na minha vida. Cada vez que eu lembro disso, eu dou risada. Abra a sua Bíblia em Galatas. E o meu amigo pastor Silvio, que está em São Paulo, ele trabalha hoje na igreja metodista, ele continua na igreja metodista, é um mestre da palavra. Ele me cutucou assim e falou: seu burro, não é Galatas, é Gálatas, tem um acento aí. E aí versículo 25, o que você lê? Vamos lá. Digo, porém, ande no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. No versículo 25, vai lá, no 25 direto. Isso. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. O que é andar no Espírito? É viver uma vida plena da presença de Deus, de desfrutar de comunhão, de intimidade, de vida no Espírito. Eu tenho que estar cheio de vigor espiritual. Quem vive no Espírito
contempla das coisas espirituais, toca nas coisas espirituais, vive nas coisas espirituais. Paulo está falando exatamente que aquele que vive na carne vai proceder com o fruto do quê? Da carne. E aquele que vive no Espírito vai ter o fruto do Espírito. Não tem como ser diferente. Tem hora que você fala assim, estou na carne. Por conta do quê? Por conta do fruto. Estou precisando fazer um concerto urgente com Deus, porque eu tenho que viver uma vida na presença do Senhor. Pastor, por que essa palavra hoje? Porque nós temos que nos autoavaliar. E eu não estou aqui para apontar o erro de ninguém. Estou dando aqui subsídio para a gente olhar e ver se estamos ou não sendo crentes carnais ou crentes espirituais. Amém? Eu teria uma grande quantidade de textos aqui para ler. Efésios 6:12. Antes eu quero ler Efésios capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O versículo 6. Versículo 6. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestes em Cristo Jesus. Deus nos tirou de uma situação e nos levou para outra. Pastor, mas eu estou morando aqui em Campo Mourão. É verdade, pastor, estou aqui, nessa terrinha, sou pé vermelho. Estou morando em Campo Mourão. Espiritualmente, você está morando nas regiões celestiais. Deus te trasladou. Tirou você de uma situação, te levou em outra situação. E é necessário você entender que é possível viver nessa dimensão de plenitude do Espírito Santo. Viver uma vida espiritual e não uma vida carnal. Amém? Quem que vai te capacitar a isso? O próprio Espírito Santo. Efésios 6:12, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. E entenda aqui, que quando o texto está falando de potestades, a nossa luta não é contra um inimigo vencedor. A nossa luta é contra um inimigo derrotado, já vencido por Jesus. Então eu estou lutando uma luta que eu sou vencedor. Pastor, está difícil o problema. Eu já sei o final da história, irmão. Você vence. Pronto, você vence. Porque você se tornou uma pessoa espiritual. Você entende a natureza da batalha. E o inimigo, o teu e o meu inimigo, ele já é derrotado. Ele já foi vencido por Jesus. Ele já foi envergonhado. Ele já foi exposto ao ridículo. Ele já é vencido. Colossenses, vai lá, 2,15, você vai ver Paulo fazendo uma analogia com aquele inimigo derrotado, falido. O que acontecia com o exército vencedor? Ele pegava o inimigo vencido, colocava ele como num desfile, em ruas públicas, claro, né? Tem que ser. Ele colocava aquele inimigo e todo mundo ficava escarnecendo do inimigo, que havia sido derrotado, ofendiam, humilhavam. Então, quando Paulo escreve em Colossenses sobre isso, ele diz que o diabo já foi derrotado, já foi vencido, já foi exposto ao ridículo, porque o nosso inimigo já foi vencido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Eu e você, irmãos, temos que andar nessa visão e nessa dimensão de fé,
de que a nossa caminhada é espiritual, que a nossa luta é espiritual, mas lutamos contra um inimigo que tenta se manifestar, tenta reagir, mas já está vencido em Cristo Jesus. Amém. Romanos capítulo 6, versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Para você entender, Romanos capítulo 6, versículo 6, vai falar a respeito daquele homem, nosso velho homem foi crucificado, com o corpo do pecado. Enfim, Romanos capítulo 6 trata da nossa inclinação, que quando eu sirvo ao pecado, eu me torno servo do pecado, ou se eu sirvo a Deus, eu me torno servo de Deus. Na verdade, nós deixamos de ser servo e escravos do pecado, para nos tornarmos servos da justiça, servos de Deus. Amém? O nosso problema é que a gente não quer servir a Deus muitas vezes. Não queremos servir a Deus, queremos que Deus nos sirva. Por quê? Porque nossa teologia está errada. Temos aprendido por aí muita coisa errado, fora da palavra de Deus. Deus é nosso Deus amoroso, que nos ama, que cuida de nós. Mas nós nunca podemos perder a perspectiva que nós somos resgatados da servidão e a escravidão do pecado, para sermos servos da justiça. O que é servos da justiça, pastor? Vamos fazer justiça social. Legal. Mas é muito mais que isso. Servos da justiça é andar em retidão, em santidade. É não viver no erro. É não viver no engano. É restituir quem de direito errou, conserta. Foge do pecado, vive em santidade. Servos da justiça. Assim é um cidadão do reino de Deus. Não é um homem comum, um homem natural. Muito pelo contrário, um homem que serve a Deus. Ele anda na presença do Senhor. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 20 diz: porque quando erais escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Versículo 22, e agora porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus. Tem algum servo de Deus aqui? Só é servo de Deus, na essência da palavra, servo, aquele que foi regenerado pelo Espírito. Porque senão muita gente está dentro da igreja, procurando ser servido. Isso é o sinal da meninez, da infantilidade espiritual. Do bebezinho chorão, dentro da igreja esperando ser servido. Alguém tem que me cumprimentar, alguém tem que se preocupar comigo, alguém tem que correr atrás de mim. Não, na verdade, quando nos tornamos servos de Deus, somos nós que fazemos a obra, somos nós que corremos, que ajudamos, que investimos, que batalhamos, que lutamos, que servimos a Deus de verdade. Sabemos que servimos o nosso irmão, mas na verdade, quando servimos ao nosso irmão, estamos servindo a Deus. É para Deus que fazemos. Amém, irmãos? Você é um homem espiritual? Quando eu digo homem, eu digo o gênero humano. Você é um homem espiritual? Você é um homem carnal? A decisão é tua. É você que vai decidir se vai se tornar uma pessoa espiritual, ou se já é, se vai melhorar esse nível de espiritualidade. Ou não, a decisão é nossa, é individual, é pessoal. E eu quero orar contigo em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. O que você vai decidir, irmão? A decisão é pessoal, é minha. Deus me dá essa liberdade. Quando alguém te ofender daqui uns dias, é bem possível que isso aconteça logo. Você vai dar uma olhada, vai parar e vai dizer:
Como eu vou reagir? Eu sou espiritual ou eu sou carnal? Outro dia eu disse, e vou tornar a repetir, é muito fácil ser crente dentro da igreja. Amém? Amém? Porque a gente chega aqui no culto e põe a nossa máscara gospel. Você olha assim e você fala, é um anjo. Deve ser um anjo. Ao pastor, culto de Santa Ceia, isso é roupa para vir vestido no culto de Santa Ceia. Tem que parecer crente. Você parece crente ou não pela tua atitude, que começa por dentro. As minhas atitudes denunciam se eu sou uma pessoa espiritual ou se eu sou uma pessoa carnal. Paulo deu as dicas todas aqui e ele fala: agora eu preciso decidir o que é que eu vou fazer com a minha vida espiritual. Pastor, é culpa do diabo. Falei, irmão, eu vou falar honestamente para você. O diabo leva a culpa de muita coisa que não é culpa dele. Não tem nada a ver com o negócio. É que esse demônio, ele tem uma costa larga. Você fala, tudo é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. E Deus está me chamando para entender que eu devo me tornar um homem espiritual. Eu tenho que mudar o meu nível de relacionamento com Deus. E é triste, irmão, quando alguém não quer mudar.